Eu acredito que não tem como a gente fazer um debate nutritivo, né? Um debate que nos agregue, que nos traga conhecimento, que faça com que a gente consiga se expressar também. A gente não consegue ter tudo isso sem alguns pilares básicos. E esses pilares são fundamentados na palavra respeito. A gente está falando sobre um tema que envolve, sim, 100% da palavra respeito. E eu acho que não só a gente tem que começar a entender o respeito que as pessoas têm que ter por a gente, como também a gente precisa entender como respeitar e também a exercer esse respeito pelo outro. E eu estou iniciando, então, essa série de vídeos informativos, essa série de vídeos onde a gente vai construir uma conversa a respeito dos assuntos tratados, falando sobre essa palavra, respeito. Eu acredito que a gente precisa, sim, entender o que leva tais pessoas a sentirem determinadas coisas, o que leva tais pessoas a terem determinadas opiniões. Então, a gente precisa, muito antes da gente querer reprimir ou da gente querer apontar que está errado o ponto de vista de uma pessoa, a gente precisa estar aberto a entender até que ponto aquilo ali é uma série de influências que a pessoa tem na vida dela e uma opinião legítima da pessoa. A pessoa pode ter, sim, uma opinião legítima, certa pra ela, que não é o certo pra nós. Óbvio, partindo do princípio que assédio, desrespeito, tratar de forma pejorativa, rebaixar uma mulher por conta das roupas que ela está usando, tudo isso são coisas inadmissíveis. E jamais a gente vai questionar se está certo ou se está errado tais atitudes, a atitude de desrespeitar uma mulher, a atitude de rebaixar uma mulher por conta de um traje, a atitude de repulsa ou de expressar essa repulsa ou de, enfim, realmente cometer o desrespeito. A gente jamais vai se questionar se isso está certo ou se isso está errado, porque basicamente isso está errado, no seu fundamento isso está errado, moralmente isso está errado, na nossa moral comum de ser humano a gente consegue perceber que está errado cometer tais coisas, pensar de tal forma. Então a gente está aqui aberto a entender o certo e o errado dentro de opiniões, visões, teorias que envolvem pensar a respeito da exposição física, pensar a respeito da exposição com os trajes. A gente está aberto a entender o certo e o errado, ou até mesmo a não definir o certo e o errado, mas entender todas as linhas que envolvem o desenvolvimento de um traje de dança do ventre, o porquê que ele é assim, por que ele se transformou no que ele é hoje, por que as pessoas sentem o que sentem. A gente está querendo desenvolver um debate para entender as nuances que envolvem essa discussão, mas não, em hipótese nenhuma, aceitar ou fomentar qualquer posição de desrespeito ou qualquer posição de rebaixamento ou enfim, tratamento negativo em relação às mulheres ou até mesmo aos homens que dançam e que usam os trajes de dança do ventre. E nuances é uma palavra que eu acho bem importante a gente desenvolver, a gente ter um entendimento, porque eu vejo que hoje as pessoas elas estão muito fechadas para entender as nuances de determinados assuntos. A gente tá num momento onde muitas vezes as pessoas se colocam em uma determinada parte ou em um determinado lado e se fecham a entender as nuances que constroem certas opiniões, certos temas, certas temáticas. As pessoas simplesmente elas se fecham em um ponto de vista e elas acabam acatando e se apropriando de tudo que engloba aquele ponto de vista, ou aquele lado de uma moeda, aquele lado de uma face, e acabam muitas vezes não se fechando para entender as nuances dos assuntos, se fechando para refletir sobre determinadas questões, às vezes, que são um pouco mais amplas, são um pouco mais abstratas do que simplesmente reduzir, né? Ter uma opinião muito redutiva, muito específica. E muito embora a gente tenha influências da religião, influências das nossas posições políticas, influências da nossa visão de mundo, em tudo que a gente julga, né? Todo julgamento que a gente faz, a gente tem a influência disso na nossa vida, a gente precisa sim ter um grau de imparcialidade, independente do que está sendo debatido, do que está sendo discutido, do que a gente está refletindo, do que a gente está analisando. A gente precisa ter essa conexão, essa nossa conexão com a verdade, com encontrar a verdade em determinada teoria. E essa conexão de encontrar a verdade, ela se dá através da imparcialidade, a gente conseguir relaxar um pouco aquela gritaria que tem na nossa cabeça nos falando, isso é certo, isso é errado, a gente relaxar tudo isso e analisar as coisas com um grau de imparcialidade. A gente precisa disso porque as coisas não são preto no branco, as coisas não são muito especificadas. E ainda se tratando do nosso tema em específico, o tema da dança do ventre, o tema da cultura oriental, o tema da cultura egípcia, é muito louco, muito complexo, muito cheio de transformações, muito cheio de nuances, muito cheio de eventos culturais. Então a gente precisa sim entender também a questão do porquê que o Ocidente olha dessa forma, por que as pessoas leigas olham dessa forma, será que existe só o mal? Será que só o Ocidente é ruim e o Oriente é bom? Será que só a dança e toda a sua expressão é boa e as pessoas que julgam é ruim? Será que é isso? Ou a gente precisa entender um pouco mais a fundo, abrir essa reflexão, abrir para que a gente mesma seja honesta com a gente mesma, se a gente também não tá sentindo determinadas coisas que a gente precisa olhar, aceitar e entender. Porque quando a gente se fecha muito dizendo que aquela pessoa lá que tá julgando a nossa dança, que tá julgando o nosso traje, tá completamente errada, a gente se fecha também pra, de repente, entender alguns
impulsos que a gente também tem de sentir aquela mesma coisa que essa pessoa está sentindo. Então a gente precisa estar aberto a entender tudo que envolve esse assunto, todas as questões filosóficas e todas as questões políticas, questões históricas, questões estéticas, questões instintivas do ser humano como animal. Então a gente vai começar essas conversas, essas discussões, e eu espero que a gente tenha essa abertura, a gente tenha esse respeito pelas opiniões, e eu estou fazendo tudo isso porque é um debate importante para mim como profissional, e eu quero compartilhar através desse debate os meus conhecimentos, as informações que eu tenho e construir junto a vocês esse debate que eu acho que é muito importante para o nosso meio.